E, quer evitar atrasos? Vá de UEL. Você precisa de mobilidade com flexibilidade e segurança. A UEL Transporte entrega soluções sob medida, seja para você, sua empresa ou sua família. Atendimento diferenciado, veículos confortáveis e um serviço que se adapta à sua agenda. Com a UEL você encontra disponibilidade, pontualidade, atendimento, eficiência, conforto, segurança e custo-benefício, num só lugar. Atendimento exclusivo e privativo, com excelência, segurança, compromisso diversificado e customizado. UEL Transporte, conforto e segurança sobre rodas. Estamos aqui no MussuCast de hoje com a convidada Jus Cordeiro, que é doula, terapeuta transpessoal, hipnoterapeuta e está se dedicando aí a estudar um pouco da trajetória de maternidade. Mãe também de uma doula linda, Lavínia, de 12 anos, e ela vai trazer um tema muito relevante que vai falar que a maternidade não precisa ser uma exaustão. Vamos lá, Ju, jogue duro. É difícil a gente falar de exaustão e não falar de maternidade, né, amiga? Sim. Na verdade, assim, a maternidade em si, ela já se torna exaustiva desde o momento em que o bebê nasce ou até antes, né? Até antes, né? Com certeza, até antes. Levar aquele ser no nosso ventre não é pesado, não é fácil. É, tem um Tem peso, um peso, né? tem um cansaço, né? Tem toda a as rotina. dores, exatamente. Porque é uma das coisas que eu falo, inclusive, né, quando eu estou atendendo as grávidas, né, que a vida não para quando a gente engravida, a vida não para quando a gente se torna mãe. E dentro de toda uma rotina, ainda existe ali uma nova demanda, que é a mais importante de todas, né? Que no fundo, mesmo quando a gente não planeja uma gestação, né? Que ela se torna desejada depois, não foi uma gestação planejada, se torna uma gestação desejada. Até quando a gente planeja, isso também entra, né, nesse contexto. Assim, depois que o filho nasce, ele se torna prioridade até por uma questão de sobrevivência. Né? Sim. E aí é que entra a pauta da exaustão. Não, acho que tem tantos contextos para a gente falar sobre exaustão. Porque tem uma parte aqui, tem um bebê. Eu gosto de começar nos primeiros dias ali, nem falo primeiros anos, porque é a partir dali que nasce o acúmulo do cansaço. Sim, sim. Eu me lembro que uma das frases que gostam muito de falar para as mães, né, e eu ouvi também, se prepare para nunca mais dormir. Acho isso tão Pesado. né? E fala como se fosse algo normal, natural e que tem que ser assim. Né? Se você quer ser mãe, você tem que entender que é padecer no paraíso. Eu falava, meu Deus, ser mãe é para descer do paraíso. Desce e fica lá para sempre. Pois é. É para descer mesmo. Acho que tem muito mais a ver em descer desce do paraíso. do paraíso, que agora tu é mãe. Eu acho É. que não precisa ser assim, né, Ju? Pois é, não precisa ser assim, mas colocam esse lugar pra gente, né? Porque a mãe ela tem que estar disponível o tempo inteiro para aquele bebê, para aquele filho. A mãe ela não pode dizer não, a mãe ela não pode dar limite. A mãe ela precisa ficar 24 horas ali, né? Com aquela função mãe, como se não existisse mais nenhuma outra coisa. E eu falo que começa ali no puerpério, porque é quando realmente o bebê precisa muito da mãe e é quando a gente entra num processo de fusão emocional. Porque aquele bebê nasce, existe ali uma parte que é hormonal, né, que é a ocitocina, que é a geração do vínculo, que é outra coisa que às vezes é prejudicada, dependendo da história de parto, né, se o bebê é separado da mãe, né, algumas coisas acontecem ali, isso pode prejudicar esse vínculo inicial, que não existe essa ilusão, né, do amor materno, nasceu, eu amo incondicionalmente. Amor, todo amor é construído, porque tem ali um vínculo instintivo, de sobrevivência, que é o que tem numa cadelinha quando tem lá suas crias e que não tira esse filhote de perto dela. Então é instintivo, aquele bebê precisa de colo, precisa de cuidado e aquela mãe ela entra nesse processo, né? Além da fusão emocional, tem a parte instintiva também. Mas
No pacote vem a privação de sono, no pacote vem a amamentação, que no início muitas têm uma demanda muito grande com essa parte da amamentação, dificuldade mesmo de amamentar, né? São muitas coisas ao mesmo tempo. E a gente cresce, muitas de nós mulheres, né? Crescemos com essa ideia de que é natural ser mãe, é instintivo ser mãe, né? Amamentar, tudo isso é muito fácil. Eu sou a mãe, eu vou dar conta. Eu sou a mãe, eu vou saber. Eu sou a mãe e não é assim. Quando a gente começa no processo da maternidade, a gente começa também as nossas frustrações ali, né? Viver as frustrações de que essa história de intuição materna, de padecer, né? De padecer no paraíso, né? Esse lugar santificado muitas vezes, né? De uma mulher perfeita, de uma mãe perfeita, né? Que a sociedade traz e que é muito difícil, é insustentável, É né? insustentável, né? A gente acaba se doando e se esquecendo da gente nesse processo todo, enquanto mulher, né? Enquanto mulher, enquanto pessoa, né? Eu acho que, e isso vem de um reforço, né? É um reforço muito grande da sociedade em si, até de outras mulheres também, né? Sim. De que a gente precisa dar conta, de que a gente precisa fazer, de que é a mãe. Só que não se materna sozinho. Não dá para se maternar sozinho. Impossível. Não dá e somos mães solos e sabemos muito bem disso, que não é possível. A gente precisa de rede de apoio, mesmo quando não é mãe solo. A rede de apoio, ela precisa existir e ela é muito importante para a gente. Porque a maternidade não é que ela é pesada, ela é complexa, ela é densa, são vários laços ali que estão envolvidos no processo, né? Como você trouxe no início, tem coisas que vêm da maternidade, que vêm de uma história de parto, que vêm de uma história geracional, que vêm de outras coisas, que não só daquele momento ali, né? Exatamente. Porque para além do ser mãe, existem outras questões, né, que já existiam antes de você se tornar mãe e que inclusive refletem na sua maternidade. Então, a filha que você foi reflete na sua maternidade. A mãe que você teve reflete na sua maternidade. A sua história de vida, tudo vai refletir na sua maternidade. E a questão social, ela pesa muito por quê? Porque né? Espera-se muito da mãe. Se espera muito que a mãe nunca sinta Dê raiva. conta de tudo, Isso. né? Que a mãe seja sempre a doadora de todas as coisas, né? Tem fala que eu falo, a Imaculada, né? É, Aquela que exatamente. tem esse, santa, é a mãe. A Não forte, pode não, fazer é porque ela é forte. mãe. É forte, é guerreira, é. Todas essas palavras que já vêm, né, que a gente já carrega por ser mulher, se potencializa ainda mais com a maternidade. E dentro desse contexto, existe também um processo que eu acredito que vem da gente achar que, dessa maternidade idealizada, sabe? Da gente achar que a gente tem que dar conta de tudo. Porque existe uma idealização também da nossa parte, por conta de toda essa influência. Existe. Porque a gente está naquele meio, né? Exato. Então, a gente também espera ser assim, espera ser isso tudo. Eu me lembro que quando no meu puerpério, eu estava na casa de minha mãe. E aí Lavinha chorava. Eu colocava ela no meu colo, ela chorava, e ela no meu colo, ela chorando. E aí, às vezes, minha mãe ia lá, batia no quarto e me pedia ela. E aí eu dava, mas eu ficava com raiva. Ao invés de eu pensar, poxa, minha mãe tá ali me ajudando, tá tentando acalmar ela, eu ficava com raiva porque, no fundo, eu queria ser aqui, conseguir acalentar. Mas nem sempre a gente vai conseguir tudo, né? Nós não seremos a única e absoluta referência dos nossos filhos, ainda bem, né? Ainda Que bem. bom, né? Porque senão ficar um peso muito grande pra gente. Mas a gente se cobra isso, né? A mulher se cobra isso e por conta dessa questão estrutural mesmo, de colocar a maternidade como algo muito natural, muito fluido, como se fosse só um dom, uma vocação, e não é assim. E quando a gente fala também sobre esse lugar de cuidar de um filho, né, a gente cuida de um filho, mas a gente não cuida de um filho só pra gente. Porque parece até um certo ponto que o que eu estou fazendo pelo meu filho, eu estou fazendo só por mim e pelo meu filho.
mas eu estou deixando uma semente, é um legado que eu estou deixando ali para a humanidade. Sim. E esse papel, se ele não for dividido, se as pessoas ao meu redor não entenderem isso, se a sociedade não entender que isso é um projeto para uma vida inteira de uma pessoa que vai se tornar um homem, uma mulher, que vai, de alguma forma, fazer a diferença na sociedade, fica muito pesado para a gente. E aí, quando a gente vai para o lugar de colher os louros, poucos são esses louros, né, que a gente colhe. É verdade. Mas quando é o contrário, não. Quando é o contrário, quando o filho, né, vai mal na escola, a culpa é da mãe. Mas se o filho vai bem, mas é porque ele é muito inteligente, né? A culpa sempre é nossa, né? Isso. E quando a méritos, vamos dizer assim, o reconhecimento ele não vem na mesma linha da culpa, né? Exato. Minha mãe falava muito que ela criou os filhos dela para o mundo, né? Tem 4 irmãos, então ela sempre fala que criou para o mundo e eu acho que é isso que você trouxe aí, né? A gente não faz o filho pra gente, a gente não criou o filho pra gente. É uma semente ali da sociedade. Pode ser uma pessoa que venha trazer inovações, pode ser uma pessoa que tem uma boa índole ou não, e a gente tem que, nesse mundo todo, né, cheio de tanta coisa, acertar essa flecha, né? Que essa flecha seja uma flecha certeira, que seja uma pessoa de boa índole, do bem. E é complexo e difícil, E né? é pesado, né? E é Sim. pesado quando a gente pensa nessa responsabilidade. Entra nessa parte da exaustão, que é o que a gente está querendo trazer aqui hoje. Porque a exaustão, ela começa sendo uma exaustão física, de uma privação de sono, de uma vida que a gente quase que deixa para trás para começar uma nova vida, porque não tem como. Não tem como a gente nunca, ninguém tem um filho e se torna a mesma pessoa. Não tem como manter a rotina que tinha antes, né? A rotina, as prioridades, né? A vida que se tinha antes, a gente de alguma forma perde ali. Existe inclusive um luto, né? Na maternidade, que é exatamente o luto daquilo que a gente foi, porque a gente nunca mais, Não dá pra seremos voltar. as mesmas, né? Nós nunca mais seremos as mesmas. Então, dentro desse contexto, tem a exaustão física, mas tem a exaustão mental, a sobrecarga mental. E aí é muito louco que na maternidade, a cada ano que a criança, o bebê cresce, vira uma criança, é uma criança grande, um adolescente, e é como se a cada ciclo daquela criança a mãe se refaz, né? E aí, às vezes a exaustão ela vai passando, ela sai só do físico, ela vai para o emocional, ela vai para o mental, e a onda é que a gente sempre fica exausta. Exatamente. Né? Tem um livro chamado Longe da Árvore, que fala que a gente convive com um estranho íntimo. E é a pura verdade, porque em cada fase a gente descobre uma nova pessoa ali. Sim. E ainda tem isso, né? A gente descobre uma nova pessoa e aquela pessoa com outras demandas, onde a gente precisa também olhar, estar presente, atender aquelas necessidades. E é interessante isso, porque o vínculo materno, ele é muito profundo. Ele é muito profundo. E ele é tão profundo que a gente não admite, muitas vezes. Se afastar um pouco disso. Mesmo quando o filho cresce, mesmo quando, né, a gente já tem ali até outras alternativas, parece que o nosso sucesso agora está atrelado a ser bem-sucedida como mãe. Porque sai muito desse lugar, né, de eu vou fracassar se eu não der conta de certas coisas. E aí, com o meu filho, principalmente, né? E essa sobrecarga, ela se torna sobrecarga mental. Porque eu estou aprendendo também. Eu não nasci sabendo ser mãe. O fato é que a gente acredita, idealiza isso. Idealiza a maternidade como se fosse algo que nascesse junto ali com o filho. Super natural ali. Agora eu sou mãe, tudo vai acontecer aqui. Virou uma chave e pronto, e não é assim. Não é assim. O processo do vínculo, ele é construído como qualquer outro processo de vínculo. Precisa de tempo, de convivência, de erro, de reparação. E isso é o que vai transformando aquela relação, que é uma relação como qualquer outra. E quando a gente se coloca nesse lugar de perfeição, de não fracassar, de o tempo inteiro atender a necessidade de um filho, a gente vai se frustrando e vai evitando frustrações, mas que
também leva o nosso filho para uma realidade de não nos conhecer de fato. Porque quando eu estou ali, apesar de, né, eu posso de vez em quando e realmente estar cansada, apesar de cansada, cuidar, porque eu preciso fazer isso. Né? É necessário, não tem como, o bebê está chorando, quer mamar, né? O bebê está chorando. Às vezes só tem você. O que eu não acho que seja uma coisa saudável, né? Tem um ditado africano também que a gente gosta muito, que a gente fala assim, que para se criar uma criança é necessário toda uma aldeia. E era assim que as crianças eram criadas antes, né? Éramos muitos num terreno ali, né? Eu ainda vivi essa história no interior, né? Na casa de meus tios. Eu ia passar férias lá, era assim, tinha a casa de meu tio, a casa da mãe da minha tia, aí iam construindo as casas ao redor. Então, não era só a mãe que cuidava, a mãe cuidava e tinham vários ali para Aquela ajudar. rede de apoio, né? Que é uma aldeia praticamente. E hoje a gente está numa maternidade que é extremamente solitária e invisibilizada, porque ninguém enxerga. Só enxerga quando não está bom. Se o filho estiver doente, se o filho, né? Mas se tiver tudo dentro do Fluindo, esperado, né? ninguém entende que por trás de um bebê muito limpinho, muito fofinho, muito arrumadinho, tem uma mãe cansada muitas vezes. Né? E essa exaustão ela vai se acumulando, porque ela não acaba, Ela não né? acaba. Ela não acaba. Acaba e cada período vai ter o seu tipo de exaustão, né? Chega uma hora que vai ser a exaustão da preocupação. Uhum. E esses ciclos, eles não cessam. E que eu acredito, assim, que a forma de amenizar é se colocar como humana para o seu filho também. Ele entender. E isso é muito legal quando a gente faz, porque quando a gente traz esse limite para o nosso filho, ele aprende também a dar limite. Porque a gente está ensinando o nosso filho a amar, né? Então, se o tempo inteiro ele vem até mim e eu digo sim, mesmo querendo dizer não, o que eu estou ensinando, né? Eu cometi esse erro. De dar esse limite e também de mostrar o que é certo, o que é errado, até onde que ele pode ir. E mostrar também que a gente não é perfeita, que a gente é humana como ele e que a gente também erra, apesar de ser mãe, somos humanos, né? E às vezes fazer questão também, assim, tipo, de mostrar certas coisas no meu dia a dia com a Lavínia, né? Às vezes eu tô lá sentada comendo, ela também tá sentada comendo, ela fala, mãe, pega uma água pra mim. Eu fiz, ai filha, peraí, acabei de sentar. Sabe? Trazer esse lugar, ela, tá bom. Aí eu vou, às vezes, se eu levantar realmente, que terminei de comer, vou lá, pego água, senão eu preciso que ela perceba, ela precisa me ver, né? E se você parar pra pensar assim, muitas de nós, da nossa geração, não enxerga. Nós não enxergamos a nossa mãe. A nossa mãe é a que serve praticamente. Às vezes a gente tá numa vida super corrida, a gente chega na casa da nossa mãe e não quer ela dar um prato. A gente bota as pernas para cima e fica ali como se... Por quê? Porque foi esse tipo de relação que foi construído com a gente. Quando, na verdade, a nossa mãe, ela precisa também descansar. Ela precisa dizer não, né? E eu aprendi a fazer isso sem que com isso ela achasse que eu não a amo. Uhum. Eu só tô cansada. Né? E isso vai para todas as coisas. Ah, mãe, me abraça. Ai, filha, quero dormir. Tô com sono. Sabe? E hoje eu falo, e ela também aprendeu a fazer isso. Né? Então, às vezes, quando eu falo alguma coisa que ela me diz não, eu entendo que eu tô dando um bom exemplo, porque o não, ele é importante quando você não... Quando você não... Você está dizendo um não que não vai prejudicar. Né? Não vai prejudicar aquela pessoa. Ou que não é só não prejudicar, porque a gente está falando de filho, né? Então, filho a gente sempre vai priorizar, não tem jeito. Mas tem coisas que a gente pode deixar para depois, que a gente pode não fazer. Tem momentos que a gente não precisa é estar todas na as gente. vontades que a gente vai ceder, né? A gente precisa, inclusive, se colocar como mãe humana que diz não também. E esse não também é amor, não deixa de ser amor. Pois é. Ainda que seja assim, tipo, falando da primeira infância ali, né? Um banho que você precisa dar e você tá cansada para dar aquele banho. Se você tem alguém que alguém vai fazer isso, né? Seja o pai, seja uma avó, qual é o problema disso, né?
Então, é muito complexo, porque cada um vai ter uma realidade. Sim. E tem momentos em que a mãe não tem muita opção, né? Às vezes só tem ela, né? Não tem muita opção. Não tem muito por onde correr. E aí, nesses casos, como é que a gente pode diminuir esse peso de maternar, né? O que você traz, assim, pra gente? Como diminuir o peso de maternar de uma pessoa que não tem uma rede de apoio bem estruturada, ou que é pequena? O que a gente precisa fazer para tornar isso mais leve? Não é um fardo, só é pesado. Precisa ser leve. Na verdade, o que a gente precisa é classificar prioridades. Porque o que acontece? A mãe, geralmente, quando ela é sozinha, ela está ali vivendo aquele processo de criar sozinha aquele filho. Mas, para além disso, ela tem uma louça para lavar, um trabalho para fazer e várias outras coisas ali dentro do checklist dela. Ela vai precisar priorizar. Ela vai precisar, de vez em quando, nem falo terceirizar, porque não tem como, às vezes, nem terceirizar, mas ela vai precisar fazer o que a gente chama de redução de danos. Não é? Escolher o menos pior ali. Se tiver que deixar a louça na pia para outro dia, deixa a louça na pia e vai dormir. Né? Porque, assim, acaba a demanda do filho e vai cuidar da casa. Acaba a demanda da casa, aí vai para o trabalho. Então, vai para o trabalho, cuida do filho, cuida da casa. A conta não fecha. E a gente precisa aprender a tirar isso da nossa mente, sabe? Uma outra coisa que cansa muito é exatamente a mente ansiosa. Você, às vezes, está com seu filho, mas você está com 1000 coisas na cabeça. Muita coisa. Está pensando em um monte de coisa. Então, o que você faz? Viver com presença também ajuda, né? Diminuir a ansiedade. Então, você está ali, você ficar presente. Esteja ali, de verdade. Exato. Esteja ali atenta, ouvindo, falando, vivendo aquele momento. Isso. Não as coisas que você tem milhões para fazer na sua mente. E até inserir esse filho na realidade. Filho, Sim, nas a mamãe rotinas agora precisa possíveis. trabalhar. Senta aqui do meu lado, vamos desenhar enquanto sua mãe trabalha. A gente sabe que vai parar um milhão de vezes, né? Muitas vezes. Tem várias questões que vão acontecer ali, mas tentar inserir, vai lavar os pratos, dependendo de como seja, né, da idade, bota para lavar os pratos junto, né? Vai fazer aquela bagunça na casa, assim, né? Às vezes até bagunça um bocado, mas você está também tendo momentos ali com seu filho quando você faz isso, e você está inserindo ele numa realidade. Na rotina que precisa ser inserida, Isso. né? Eu queria pontuar uma coisinha que eu acho que é importante, que a gente às vezes está bastante cansada e eu tenho muito cuidado e preocupação com a utilização de telas, né, para criança. Eu acho assim que é muito, nem sei a palavra, eu acho que é muito pesado uma criança ficar muito tempo num celular, num tablet, numa televisão, só consumindo informações, mesmo que seja só desenho. Eu acho que isso não enriquece a relação e eu acredito que no futuro isso acaba prejudicando a criança, né? Porque eu tô tão cansada que em vez de eu trazer meu filho para lavar a louça, eu vou dar o celular para ele, vou fazer 1000 coisas, ele vai acabar adormecendo naquele celular. E a gente acaba não vivendo o nosso filho que a gente deve viver, né? Só pontuar o quão importante a gente trazer para perto sempre que possível e evitar o uso de telas. Assim. É bem triste, mas a verdade é que ficou conveniente, né? Porque é muito mais fácil. Você dá o celular ou liga a TV e a criança ela aquieta, né? Fica quieta. E aí acabou indo para esse lugar, né? Da conveniência. Poxa, mas eu tenho tanta coisa para fazer, não tenho, né, como resolver isso aqui. Eu preciso dar um jeito. E aí vai realmente empurrando uma questão mais para frente. Mas eu acho que isso é conveniente agora. Depois, lá na frente, a conta chega e chega grande. Né? Exatamente, porque é conveniente agora e aí você vai empurrando. Você vai aumentando aquele problema ali, eu vejo dessa forma. Até porque é um conteúdo que você não sabe, né, onde vai parar, o que se vai assistir. Mas é um desafio, viu? É um desafio. Porque cada vez mais a gente vê esse processo, né? De crianças muito novas com celular, mexem às vezes mais do que a gente da geração lá dos anos 80. Deixa abaixo. Então, tem algumas questões
que são realmente muito complicadas e que é muito difícil até de você tomar a decisão ali. Eu não sou contra a tela, não sou, até porque foge da realidade É a atual. nossa realidade, com certeza. Eu acho que é importante a vigilância, eu não acho que tenha, o ideal era que não tivesse tela, pelo menos ali até os 2 anos de idade, é o que se recomenda, né? Sim. Não gosto e falo assim que é realmente, lá em casa é uma luta. É muito difícil. Eu acho que qualquer mãe hoje passa por De isso. adolescente, então, nem se É fala. muito difícil. Lá é reguladíssimo o celular, né? Depois de um tempo, agora que ela começou a ter celular, até para se comunicar e tudo mais. É muito regulado o celular, mas ainda assim haja negociação. Eu bloqueio, deixo 1 hora e aí fica aquela coisa, mas tem que ter. Porque a gente não consegue ainda controlar isso, imagina. Né? Mas muitas vezes a tela é utilizada para a mãe descansar, dormir, tomar banho. Porque às vezes você está ali sozinha, você vai, aí você está com o seu filho ali sozinho, você precisa tomar um banho. Ou você leva ele junto, porque a vida da mãe leva o filho para fazer tudo junto. Tudo. Miguel abriu faculdade comigo, ele formou junto comigo. Os Pois professores é. falaram, cadê o universitário que você não trouxe? Exatamente. Então, assim, a gente vai levando o filho para todos os lugares. Mas qualquer coisa que você tenha que fazer, se você tiver só, ele tá junto. Se não tiver junto, vai fazer como? Deixa brincando à vontade? Brincar à vontade também dá seus prejuízos. Eu tenho um vídeo de Lavinha que eu deixei ela brincando. Quando eu voltei na varanda, ela estava toda de azul. Eita. Um avatar, assim. Eu falei, o que foi isso, Lavinha? Comecei a pintar, joguei no chão a tinta, joguei a outra tinta, depois vi que... Quando eu vi, ela estava completamente azul. Um avatar. Foi ótimo. Ela brincou, né? A questão é depois, né? Você vai... Aí é mais uma coisa pra você fazer. Você vai limpar aquela varanda toda. Então, tem muitas questões, né? Dentro dessa história. O que eu acho que é mais importante é a gente tentar criar, dar um jeito de descansar. Mas é difícil, né? É um tempo pra gente, né? Aquele tempo de se cuidar. Deixa eu cuidar aqui dessa pessoa que tenta dar conta de várias coisas, né? Pra que não entre no staff real, numa exaustão assim, que precise se afastar de alguma das coisas para tentar ali voltar a um estado de saúde, né? Que dê conta das coisas. Né? Eu acho que essa parte de se afastar é bom a gente já escolher o que a gente vai precisar fazer. Porque se afastar, eu acho que a gente tem que se afastar. Porque não dá para ter a mesma vida, né? Então, assim, eu trabalho, eu estudo, eu sou mãe. Aí, além disso, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que não sei o quê. Se eu tiver um marido, eu tenho que dar atenção a esse marido. Não cabe no tempo. Então, a gente precisa começar a entender que não dá para fazer tudo. Não dá. Não dá para fazer tudo. Então, o que é que eu posso fazer para reduzir aqui determinada demanda? Qual é? Né? O que eu deixo de fazer, né? O que eu posso deixar de fazer? Para poder descansar. Né? Então, assim, aí eu digo, tem a parte do ligar o F. Para onde é que você vai olhar? Qual é a parte do F que você vai ligar aí? Não tem outro jeito. Tem que ter uma válvulazinha de escape, senão pira. Senão você vai adoecer. Não é só questão de pirar, é adoecer. Porque o que a gente vê hoje são mulheres com burnout materno. Adoecendo. Tipo, não, bebê, uma coisa, a privação de sono. Qual é a solução para uma privação de sono? O bebê que acorda toda hora. A madrugada inteira ele está acordando. Aí você vai olhar a sua realidade. Se você tiver outra pessoa com você, tá ali do seu lado, vamos dar uma revezada nisso aí, né? Porque não é só quem pariu o Matheus que balança, né, Rafa? É quem pariu, quem fez, é quem tá ali, é quem gosta. Entende esse negócio de quem pariu o Matheus que balance? Não. É quem pariu. E quem mais estiver interessado né? Aquela aldeia, a aldeia inteira inteira tem que balançar. Exatamente. A mãe precisa dormir. E aí tem as alternativas que às vezes a gente, por protocolo, não faz. Funciona pra mim, mas disseram pra mim que não pode. Sim. Funciona pra mim. Olha, pra mim só dá pra comer de marmita. Paciência. Vamos falar a realidade, né? Pra mim, eu não vou conseguir, não tenho condições de cozinhar. Pra mim, a minha
A minha realidade vai ser fazer a comida um dia para a semana inteira e esquentar no micro-ondas. Ah, mas não pode micro-ondas, né? Vai poder. Tá bom. Fazer o quê, né? Então, a minha realidade é, se meu filho acorda a cada 30 minutos e eu não consigo dormir, eu vou botar ele na minha cama, eu vou fazer cama compartilhada e ponto final, porque eu vou dormir junto com ele, que inclusive é algo cientificamente comprovado, né? De que a cama compartilhada, ela é boa para a saúde da mãe e do bebê. Ah, eu fazia porque precisava dormir, né? Trabalhar, então Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi quando eu trouxe Lavínia para minha cama. o sono melhor. É bom demais. Primeiro que o nosso hormônio passa para eles, né? Porque o hormônio é compartilhado. Então, você passa o hormônio do bebê, o bebê recebe seu hormônio ali do sono, né? Que é a melatonina. Eu não Então, sabia. isso compartilha. Então, você começa a ter um sono que quem regula o sono do bebê é o seu sono. Então, se você reparar, assim, tem mães que gostam mais de acordar mais cedo. O bebê geralmente acorda mais cedo junto com a mãe, quando é cama compartilhada. Sim, sim. Quando é uma família que é de dormir mais tarde, acordar mais tarde, acontece a mesma coisa. O bebê, quando a mãe levanta, ele sente. Porque é uma questão de sobrevivência. Pensa aí, uma pessoa que é um filhotinho, não anda, não fala, Sim. não enxerga e só tem a mãe como referência. Onde é que ele tem que estar? Do ladinho dela. Do lado dela. Então isso é tão óbvio, mas as pessoas fazem o quê? Não, vamos colocar no outro quarto. Vamos não sei o quê. E aí a gente vai fazendo as coisas por protocolo. Mas o que é que funciona para você? É a comida de marmita? É o micro-ondas? O que é que funciona para você? Você consegue todo dia fazer uma comida? Ótimo se você consegue. Se você não consegue, o que é que vai ser? O que é possível dentro do seu contexto? Porque é muito fácil a gente falar, né? Quem tá de fora pode falar o que quiser. Pois é. Mas quem tá Quem dentro... sabe a realidade Pois é. é a gente mesmo. Pois A é. gente buscar esses meios, esses mecanismos de otimizar a nossa rotina, né? De diminuir esse cansaço, porque a maternidade não precisa ser essa exaustão toda aí. Dá para tornar mais leve. E eu reforço a necessidade da aldeia. A aldeia é muito importante nesse processo. E do F. Acho que o F tem que ter. É importante. O F tem que ter. O F faz parte da maternidade. Tem coisas que não tem como. Precisa fazer. Né? Então, assim, dormiu sem tomar banho. Tudo bem. Passa um lencinho ali, ó. Já foi. Dormiu, que bom que tá Escovou o dormindo. dente. Não escovou, Ok, não mas precisa todo dia, mas tudo bem. Né? Alguém escova. A louça vai ficar na pia. Vai E ficar acabou. na pia. Acabou. Não lava. Se não tiver ninguém para lavar. Eu acho que menos pitaco e mais ajuda já seria algo bem interessante. Assim. As pessoas pararem de querer, né? Não existe família de comercial de margarina. O problema começou com as margarinas. Primeiro que já não é nem de verdade, né? Margarina já não é boa, né? Sabe? Vai, bota aquela mesa linda, maravilhosa, todo mundo sorrindo, descansadíssimos todos. Que é um padrão muito alto, é uma régua muito alta. Não existe. Isso não é verdade. A gente tem que começar a olhar para o real, parar de ir para o ideal e olhar para o real. O real é que a louça vai sujar, e muitas vezes. O real é que vai ter dia que você vai conseguir limpar, varrer sua casa. O real é que de vez em quando você não vai conseguir fazer isso. E se você conseguir todos os dias fazer isso, você vai estar abrindo mão de um tempo para você. Sim. Você está diminuindo suas horas de sono, alguma coisa aí vai ter que... Tudo não terás. Né? Tudo não terás. Não terás. Ou você dorme, ou você vai lavar a roupa na mão. Né? Eu lembro de minha mãe, uma máquina, ela tem uma máquina, mas todas as roupas dela primeiro passam pelas mãos dela. Ela, acredite, ela lava e não sei o que, então assim. A roupa fica velha, né? Ou eu fico velha, então eu acho que é melhor a roupa. Deixa a roupa ficar velha. Deixa ela lá. Eu acho que tem muito isso. E pensar que pra gente dar um basta nisso, não adianta. Quem tem que fazer isso é a mãe. Que dá o limite dela. Quem né? tem que dar o limite. Porque, assim, é muito conveniente para quem tá dentro desse jogo deixar como tá. Infelizmente. E às vezes não é nem só isso. O outro nem enxerga, porque cresceu ali também achando que era assim mesmo. É que ser mãe é isso. Eu me lembro que eu coloquei no meu Instagram um videozinho
de um homem, a mulher estava lá, 2 bebês, a mulher fazendo. Não sei se você viu Eu esse. vi, eu vi. E aí eu falei assim, foi preciso muita propaganda para te falarem que isso é opressão. Uhum. A verdade é que ali não é opressão, não. Se você vê o vídeo, ali não é opressão. O que está por trás disso é que é. Porque não é só parar e fazer um iogurtezinho ali, pronto, acabou. E a vida, né, de quem toma conta de filho, toma conta de casa, é que você não para. São 24 horas e 24 horas você vivendo em função da casa e dos filhos. E aí eu falei, enquanto o homem só trabalha. E aí eu tive uma pessoa que dizia que só trabalha? Como assim só trabalha? Só trabalha porque ele tem hora para entrar e tem hora para sair. Uhum. Tem hora de almoço. Tem hora né? de almoço, É. mas não come os restos do filho para. Não lava o prato, que quando Entendi. chega, ela bota a marmita lá pra lavar. comer Exato. marmita. Então, assim, só trabalha por isso. Porque se ele chegar em casa e ele disser assim, não, a partir daqui sou eu que assumo aqui. Deixa aí, vai descansar. Não tem hora de descanso. Né? Então, assim, a questão não é a maternidade em si, não é o cuidado, né? Não é a vida de casado em si que é opressão. A questão é a sobrecarga, é como isso se vive, assim, como você vive esse processo. A imagem é uma imagem muito de que ali era você estava cozinhando uma coisa que cozinhar por hobby, outra coisa você todo dia tem que cozinhar. Né? E são outras coisas que envolvem, né? Porque você não para, não é só isso. Não é só cuidar do filho, não é só cuidar da casa. É uma demanda que não para 24 horas do 24 plantão. horas, é. Assim, o que eu acho de mais importante é reconhecer o seu limite, impor o seu limite, defender o seu limite dentro de sua realidade, né? Não levar tanto em consideração o que as outras pessoas falam, porque elas não vivem o que você vive, né? A Exato. gente tem que buscar o melhor nas condições que a gente tem de fazer aquilo. É o que funciona para cada um. Cada um. Então, para mim, o que funciona é uma coisa, em outra realidade não é a mesma coisa. Tem gente que tem um suporte maior, tem gente que não tem suporte nenhum. E aí? Até as horas de trabalho são prejudicadas. Né? Muitas mulheres se tornam empreendedoras depois que se tornam mães. Porque não tem condições de trabalhar como trabalhavam antes. Então, tem muitas questões. E aí eu acho que a sobrecarga até aumenta, viu? Porque Pois é. você não para mais nunca, e você é mãe empreendedora dentro de casa, Isso. e aí eu acho que o trabalho nem dobra, ele triplica ou quadruplica. Uma hora você trabalha, uma hora você lava prato, outra hora você vê se o filho fez Você não atividade. vai parar hora nenhuma Não. de trabalhar. Exatamente, dentro de um ambiente. Por quê? Porque você não pode ser cobrada de um horário de trabalho, né? Mas ao mesmo tempo você tem que entregar. Porque se você não entregar, você não recebe também, porque você não tem um salário. E aí vai. Então é um ciclo sem fim. Por isso que é necessário ver de forma pontual cada pessoa buscar. Mas se a pessoa não decidir, né, tem uma música muito legal, a gente estava falando a você que é da Pitty, Desconstruindo a Amélia. Né, que a história da música conta a história de muitas mulheres, de muitas de nós. Né? É tarde, ela está ali arrumando a roupa para o filho, ela está organizando as coisas, né? Ela tem um mestrado, mas ganha menos do que o namorado, tem toda uma história ali. E aí tem uma hora que ela dá um basta, que ela fala, a música fala assim: disfarça e segue em frente todo dia até cansar. Tinha que cantar, né? Tinha. E eis que de repente ela resolve então mudar. Aí, a outra parte que é importante, deixa eu pescar Pode aqui. pescar, fica à vontade. Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar. Nem serva, nem objeto, já não quer ser o outro. Depois vocês pesquisam, já não quer ser o outro, hoje ela é o também. Ou seja, ela não quer ser o outro, hoje ela é o também. Ou seja, eu também tenho que descansar. Sim. Eu também preciso me alimentar, eu também preciso me cuidar. Então, ela não é só o outro, não está olhando só para o outro, ela é o também. Que música é essa? Fala? Desafinei, mas tudo bem, tá valendo. Qual é a música? Desconstruindo a Amélia. É uma canção de Pitty. Pitty?
de pitch. E é muito bacana, porque ela traz exatamente esse lugar, né? Vai disfarçando, segue em frente, todo dia, até cansar. E eis que, de repente, ela resolve, então, mudar. Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar. Né? Maravilha. E aí, nem serva, nem objeto. Já não quer ser o outro. Hoje ela é o também. Ou seja, não é que você vai deixar de cuidar do seu filho. Você não precisa deixar de cuidar do seu filho. Você precisa cuidar de você para cuidar do seu filho. Você tem que cuidar também de você. Para Você é o também. Eu também preciso de cuidado, de atenção, de ser servida. de carinho, de amor, né? É sobre de tudo, né? Então, eu sou o também. Então é muito legal isso. Que ela traz esse contexto. E é muito massa. Aí tem uma parte até que ela fala. Aí, depois ela vai trazendo, por exemplo, que ela começa a sair com as amigas, sabe? Aí ela já traz outras questões aqui dentro da música. É massa, é muito legal essa música. Eu gosto demais de olhar. Depois vocês olham. Mas o que eu queria trazer com a música e com essa questão da exaustão é que ninguém vai fazer por você o que nem você está fazendo. Ninguém. Tem coisas que só a gente pode fazer, né? E que muitas vezes, se eu não me posiciono, o outro às vezes acha que isso é normal. Sim. Não, ela é mãe, ela tem que cuidar mesmo, né? Eu não tenho peito, né? Quando é no início, mas aí o eu não tenho vai mudando só de lugar. Eu não tenho peito, ele não me ouve, ele só fica calado se for você que é acalente. O bebê chora, tome, porque ele só sabe calar com você. Por quê? Porque de alguma forma eu precisei aprender. Mas em algum momento esse bebê chorou muito para que eu entendesse o que ele queria. Ou às vezes ele nem vai se calar, mas chorando ou caladinho, com um sorrisinho de anjo. A mãe não tem escolha. Né? Então por quê? Porque sempre é isso, toma aí. E a gente tem que aprender a dizer, não quero não, fica aí. Você é o pai. Agora é sua vez. É seu plantão, meu filho. Eu tenho uma prima que diz, agora é seu quarto de hora. Precisa. Inclusive para dormir, inclusive. Sim. Inclusive para dormir, inclusive foi ótimo, mas assim, é isso. É porque a gente precisa incluir mesmo. Se você quer dormir, você precisa de 3 horinhas de sono, dê para alguém, tire seu leite, se for o caso. E isso eu estou falando de puerpério, porque é uma realidade onde essa exaustão ela é mais proeminente, né? A gente consegue enxergar mais, mas não é só Ela é no mais puerpério. visível. Ela é mais visível e ela tem mais essa demanda mesmo, né? O bebê quando cresce e vai, né? Ele compreende até um pouco mais o processo, mas ainda assim é difícil, principalmente quando a gente não aprende a dizer não para os nossos filhos. Então, eu sei bem isso, tá? Se a gente não diz não para eles, eles acham que a gente está ali somente para servir. Para ele. E eles aprendem que isso é amar. E amar, às vezes, é você se amar também. É você, Exatamente. porque senão você coloca no outro toda a sua... É como se a gente quisesse, de alguma forma, se eu coloco tudo no meu filho, né, e ele resolve, por exemplo, crescer e ir para a vida, sobrou o que de mim? Se tudo era ele, eu não tenho nada, eu não sou nada. Eu sou o quê? Eu sou o outro, né? Como diz a música de Pitty. Por isso que o filho é para o mundo. A gente cria para a sociedade. Né? A gente não pode também fazer com que ele seja o centro de tudo em nossa vida, porque a gente não deixa de ser a pessoa, né? A mulher ali. A gente, além de ser mãe, a gente ainda é a pessoa. É para o mundo, mas quem cria é a gente, né? A gente cria para o mundo. O mundo não cria, quem cria é a gente. Então, e realmente, a gente precisa criar. Mas a gente não pode esquecer da gente, não. Não pode. Eu queria... A gente está encerrando já. Tá encerrando, sim. Ótimo. Já ia falar aqui, vamos encerrar. Vamos encerrar. Eu Eu queria... a palhinha final aí. Pois é, eu queria trazer só um poema da Liana Ferraz, que inclusive ela tem falado muito comigo. Esse livro chama Sede de Me Beber Inteira. Nossa, que intenso. São vários poemas e ela sempre traz esse contexto da mulher, né? Porque até o nome do livro é no feminino, né? Sede de Me Beber Inteira. E ela traz alguns poemas assim, eu quis trazer esse aqui porque eu acho que é exatamente sobre o que a gente está falando aqui. Né? A ansiedade mental,
A ansiedade causa cansaço, causa exaustão, então muitas coisas para fazer e a gente achar que vai dar conta de tudo, causa uma exaustão. E fisicamente também você fica exausta, porque dentro de um contexto onde tudo não terás, o dia tem 24 horas para todo mundo, né? Aí ela traz um poema aqui que eu quero terminar com ele aqui pra gente, certo? Então, nas pequenas coisas, nas coisas minúsculas, estão inseridos deveres infinitos para as mulheres. Estudar muito e organizar gavetas. A casa em ordem e a conta bancária em dia. Uma pele descansada e disposição para dormir 4 horas por noite e continuar disposta. O pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo e achar que isso é natural. A fada do dente e a consulta no pediatra. Revelar as fotos e pensar como comprar orgânico e sem falir. Ser fitness, mas nem tanto. Amorosa, mas nem tanto. Maternal, mas nem tanto. Independente, mas nem tanto. Ousada, mas nem tanto. Rica, mas nem tanto. Experimente dizer, vou descansar um pouco. Sem ter que listar as coisas que você já fez. Ou sem ter que estar doente ou com dor no estômago. É engraçado que a mulher, às vezes, ela precisa fazer isso, né? Nossa, já fiz tanta coisa hoje, eu vou descansar. Ela não pode simplesmente dizer, hoje eu não vou fazer nada. E vou descansar. Ela precisa primeiro provar que ela merece aquele descanso. É louco, mas é verdade. Ou então, ela se vai puxando tanto aquela corda, né? Que a gente fala, a corda quando a gente puxa muito, uma hora ela arrebenta, né? Então ela puxa tanto que ela precisa ter uma doença. É uma dor no estômago, é uma dor de cabeça, alguma coisa para ela poder deitar e descansar. Aí ela finaliza assim, experimente dizer, vou tirar um cochilo e vá. E lá, lembre-se, ser mulher que dá conta de tudo é bom para todo mundo, menos para você. Ai, que maravilha, é incrível. É sobre isso. É sobre isso. É bem sobre E a gente isso. tem que parar de reforçar. Parar de reforçar. Eu acho que a receita é igual essa mesmo, não tem jeito. Perfeito. Diz assim, ó, hoje eu não vou. Que de abelha. Hoje eu não vou. Quando eu acordo, eu ainda estou dormindo, mas eu não vou. Já ouviu essa? Não. Quando eu acordo, ainda estou dormindo. Eu digo, hoje eu não vou. É bem adolescente essa música, mas de vez em quando a gente tem que fazer isso. Dizer, hoje eu não vou. Ficar ali na nossa. Enfim, Ju, obrigada por ter vindo aqui. Ficamos muito contentes com a tua participação. Fique com o espaço aberto aí para você, tá? Fala o teu @, pra gente, para as pessoas poderem te seguir nas redes sociais. @sou Jussi Cordeiro. Jussi com Y. Que doula, terapeuta transpessoal e também trabalha com hipnoterapia, né? Isso. Jornada aí longa. Trabalho há 10 anos com mulheres que se tornaram mães, né? Que estavam ali se tornando mães. E aí, dentro desse contexto, a maternidade me transformou, porque tem essa parte, né? A gente está falando de exaustão materna, mas muito do que a gente vive também nos transforma, né? Então, a maternidade me trouxe para esse lugar de cuidar de outras mães também. Agora me conta, a parte da terapia transpessoal é voltada também mais para as mães ou Sim. ela é mais para as mães? Ela é voltada, na verdade, a maioria das pessoas que me procuram são mães, né? Porque eu já estava ali Você dentro estava idolando. desse lugar, né? E o fato de já estar nesse lugar também fui sentindo esse chamado de estudar um pouco mais sobre como melhorar a saúde mental da mulher que materna, né? Porque cuidar da gente também é maternar, né? O que a gente sempre fala. E aí eu tenho buscado, né, me aprofundar nessa temática aí, que é tão importante e que precisa tanto, né? Perfeito. Obrigada. Obrigada a você Muito pelo maravilhoso. convite. Boa noite, Só galera. ordens. O espaço também está aberto, viu? Querendo é só chegar e a gente está aqui. Obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima. Ai, viu? Ai, gente, cansei. Fala na Muito voz. massa. Isso, né? Interromper, né, amor? Gravação? Pode interromper a gravação. Deu quantos minutos aí? Caraca, 40 e quase 50. Ai, Vocês corta, falam pra caramba, massa. corta as coisas lá, assiste Foi com show de calma. bola, meu colega tá aí. Edita, corta, né? 40 minutos para gravar, 2 Vai, horas para Leão! editar.
Se eu desafinar lá no negócio, você não bota não, viu? Minha moça tava cantando, tava cansada. Eu te mostro antes de postar. Acho que foi bom. Foi bom? Eu gostei. Eu também. É porque isso é um assunto que é meio complexo, né? Uhum. Isso aí vocês botam onde? No canal do YouTube, é? A gente edita amanhã, domingo, e a gente bota na terça. Aí a gente disponibiliza o link, aí você faz também, que a gente faz cortes também, faz com vai ser reposto que a gente postar. Nossa. A ideia é trazer visibilidade, a gente trazer mais profissionais para isso, né? Trazer conteúdo e visibilidade para a pessoa. Ah, legal. Venham. Bora? Desliga, amor, por favor. Tira a tomada, por favor. Você que tá desse ladinho aí. Tira. Pronto. Aí. Daqui que você falou? É. Você interrompeu aí, não foi? Desligou o computador? Interromper. Bote. Não desligue, não. Bote suspender. Suspender. É. Bota aqui. Cadê você? Aqui é Ademir, aqui, meu amigo. O Vico que toca aí, o violonista. Do violão, né? Meu maestro é. Tô aguardando ele aí.